Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos alunos da UEPA, o curso de mestrado. Eu e meu amigo William iremos discutir, conversar, bater um papo sobre teorias dos registros de representação semiótica. Nosso orientador é o professor Pedro Sá. E vamos lá. Quando falamos em semiótica, a gente percebe que semiótica é uma palavra de origem grega, por semiótica, né? Da origem semion. Ela é a ciência de todas as linguagens. Então, quando nos deparamos com semiótica, não nos deparamos apenas com a área da matemática, nos deparamos com todas as áreas, pois ela é uma palavra que refere-se à linguagem. Pode estar na área humanas, áreas exatas, pode estar na física, química, em qualquer área abrange a semiótica. Bem, continuando aqui, né, a semiótica, ela é a ciência dos signos, né, e dos processos significativos na natureza, na cultura, né, então, ela é uma ciência, né, que trata de signos e de processos significativos, né, na natureza e na cultura através desses signos, tá? A gente vai identificar posteriormente o que são esses signos, quais são esses processos significativos. Ela é uma ciência que tem por investigação todas as linguagens e processos comunicativos possíveis, tá? Então, é uma ciência que ela investiga em todas as linguagens que ela pode se encaixar, que ela pode ser trabalhada, e todos esses processos comunicativos, em que possa haver a utilização desses signos. Em se tratando, né, de semiótica na matemática, né, na educação matemática, a gente tem a teoria desenvolvida por Raymond Duval, na década de 90. Ela foi uma teoria, através desse pensador, né, desse estudioso aí da educação matemática, que é oriunda das escolas francesas, né, das teorias francesas, que vieram à tona depois da certa decadência, né, do movimento de matemática moderna. Então, Raymond Duval, ele é um dos teóricos que desenvolve a teoria das representações dos registros de representação semiótica, né? E ele esquematiza toda essa teoria em vários livros, mas talvez o mais importante deles seja esse livro aí, que o nome está em francês, né? Que foi o livro original que ele escreveu, né? Com o nome original. E ele busca, né, através desse livro, né, identificar quais são as dificuldades que os alunos possuem, né, ao observar um objeto matemático em suas representações, né? E a gente vai já identificar o que são representações. O estudo se preocupa também em trazer informações sobre a teoria em si e como ele pode desenvolvê-la, né? Fazendo esclarecimentos sobre os conceitos importantes que possuem, né, destaque nessa concepção teórica. Ele ainda, né, ele mostra algumas possíveis explicações para a dissolução, ou seja, para a separação do conhecimento matemático expresso nas suas representações, né? Ele tenta trazer algumas explicações para que os alunos possam ter essa dissolução, eles possam não fazer essas ligações entre os conhecimentos expressos nas representações que existem. Aí a gente traz aqui algumas características, tá? Nessa teoria, Duval, né, ele enfatiza alguns conceitos propostos, né, por ele para compor esses estudos, né? Dos mais importantes, né, a gente traz os conceitos de representação, registro, tratamento e conversão. Então, assim, os conceitos que possuem mais importância dentro desse contexto dessa teoria. Um dos primeiros, né, que é o signo, para a gente entender o que significa, né, os outros conceitos, a gente precisa entender um dos primeiros conceitos, que é o signo. O signo, ele é o representante, ele é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Então, por exemplo, quando a gente apresenta um ícone, né, uma representação, um diagrama, alguma representação simbólica, né, a gente está tratando com um signo.
em que aquele signo, ele possui uma codificação, uma decodificação, né? Aquele signo, depois a gente vai perceber que esses signos, dentro de um determinado contexto, eles vão transmitir informações, vão ser codificadas informações e decodificadas informações através de dois agentes, né? A princípio. O sistema semiótico, né, de acordo com Duval, é um conjunto de signos organizados segundo regras próprias de formação e convenção, que apresentam relações internas que permitem identificar os objetos representados. Então, o sistema semiótico nada mais vai ser do que um conjunto dos signos, ou seja, você vai pegar um conjunto de signos e você vai organizar ele através de regras de formação e convenção, em que essas regras de formação e convenção vão fazer com que esses signos se organizem e que passem informações. Eles apresentem relações internas dentro desse sistema semiótico que vão fazer com que a gente possa identificar objetos representados, fazer com que a gente possa identificar informações, né, representações. Um dos conceitos importantes aí citados é o conceito de representação. Duval, ele coloca que as representações semióticas, elas são elaborações produzidas pela aplicação dos signos que pertencentes a um sistema de representações, que possui intervenções próprias de signo e funcionamento. Ou seja, você vai pegar e aplicar, elaborar, produzir essas aplicações dos signos pertencentes a um determinado sistema semiótico e que a gente possa fazer intervenções próprias desses signos e dos seus funcionamentos. Ou seja, a gente vai trabalhar com esses signos de uma maneira em que o aluno, em que os agentes, né, não necessariamente os alunos, mas eles possam captar essa informação, o que o outro possa emitir a informação e o outro possa captar. Então, quando você trabalha com essas representações, né, quando você tem a elaboração e produção de aplicação desses signos, aí você possui uma intervenção própria dos signos e um funcionamento próprio desses signos. Isso é uma representação. Além disso, ele traz o conceito de registro, que ele designou como um sistema semiótico específico da matemática. Ou seja, quando a gente trata de teoria semiótica, teorias das representações dos registros semióticos, então a gente está trabalhando com os registros próprios da matemática, específicos da matemática, tá? Vale ressaltar que um signo, né, não necessariamente ele precisa ser um ícone, ele precisa ser uma figura, ele precisa ser talvez até uma figura de polígono, possa a gente imaginar agora, mas ele também pode apresentar como sendo um número, as letras, né, também são signos que trazem informações consigo. Outras características, né, é que existem 4 tipos de registros de representação, né, a língua natural, de registro. O tratamento, ele é uma transformação de representações que ocorrem no mesmo sistema de representação. Ou seja, quando eu tenho, e esse daí é um dos conceitos muito importantes dentro dessa teoria, quando eu tenho uma transformação de representação dentro do mesmo sistema de representação, a gente está fazendo um tratamento da representação, tá? Então, por exemplo, olha aqui o exemplo. A gente tem uma equação do primeiro grau. Essa equação aqui, ó, x mais 1 igual a 11. Quando eu utilizo o x mais 1 menos 1 igual a 11 menos 1, ou seja, eu estou utilizando, eu estou subtraindo 1 de ambos os lados da equação, eu estou utilizando a operação da lei de cancelamento, em que vai ficar x mais 1 menos 1, né? A gente vai cancelar e vai ficar do outro lado, no outro membro da equação, a gente vai ficar com 11 menos 1. Então, eu estou fazendo vários tratamentos, ou seja, eu estou fazendo um tratamento, ou seja, uma transformação da representação dentro do mesmo sistema. Estou ainda no sistema algébrico. Aí, esse 11 menos 1 vai dar 10. Então, esse exemplo aí é um exemplo em que houve um tratamento, ou seja, eu continuei dentro da mesma representação, só estou fazendo uma transformação dentro dessa representação.
e esse tratamento, William, ele é bem interessante quando o aluno vai interpretar uma questão, né, para ele poder resolver a questão. Porque se ao menos ele não entender a questão, ele não vai conseguir responder. Ou seja, ele não vai haver o processo de tratamento. Porque só vai existir o processo de tratamento a partir do momento que ele consegue codificar aquela informação. Se ele conseguiu codificar aquela informação, ele vai conseguir fazer o tratamento, ou seja, ele vai conseguir transformar aquela informação em uma representação aritmética. Isso, Everest, é muito importante isso que está falando, porque a gente tem, né, o sistema semiótico. Esse sistema semiótico, ele possui regras específicas dele. Então, por exemplo, a gente está aqui dentro do sistema semiótico do registro, que é o registro semiótico da matemática. Então, dentro desses registros semióticos, né, dependendo do conteúdo que se esteja trabalhando, a gente pode fazer determinadas regras e em outro determinado conteúdo a gente pode fazer outras determinadas regras. Então, é importante que o aluno ele tome para si, né, essas regras, ele se aproprie desse conhecimento para que ele possa fazer o tratamento adequado, né? É um desafio para o aluno fazer o tratamento adequado da informação, né, da representação semiótica. Perfeito. Agora, continuando aqui, um outro conceito muito importante dentro dessa teoria é o conceito de conversão. Talvez sejam uns conceitos onde nós temos mais dificuldade, que são os conceitos que é o conceito da conversão, que é onde apresenta maior dificuldade para os alunos, tá? Perfeito. Esse conceito é o conceito da conversão. Ele é uma transformação que ocorre entre os registros diferentes. Ou seja, a gente tem aqui um exemplo em que a gente tem um registro, né, uma representação dentro do campo algébrico, né, uma representação algébrica de uma equação, de uma função de segundo grau, e aqui ao lado, né, no lado direito, nós temos um registro, uma representação gráfica, ou seja, nós temos o mesmo objeto matemático, que é uma função de segundo grau, representada de maneira diferente, ora de maneira algébrica, ora de maneira gráfica. Então, para Duval, né, esse é o maior desafio do professor, fazer com que o aluno entenda esse tipo de conversão, ou seja, essa transformação dos registros, né, entre registros diferentes. E esse é o grande problema para o professor, esse talvez seja o maior desafio para o professor, fazer com que o aluno consiga fazer essa conversão. E é bem interessante quando o professor vai fazer essa conversão de maneira geométrica para maneira gráfica, porque o aluno fica perdido, né? Para nós, professores, é muito simples fazer a conversão, mas para o aluno é complexo. E quando volta da maneira gráfica para geométrica, é horrível mesmo. E essa conversão, ela deve acontecer diretamente, ela deve acontecer constantemente, para que o aluno consiga perceber que existe uma conversão. E imagine você perceber que o aluno consegue identificar o que é uma parábola, o que é uma reta, o que é uma curva. Imagine ele agora se deparando apenas com a forma algébrica. Ele vai haver uma confusão, vai achar que não tem nada a ver. Então, o interessante é haver essa conversão constantemente. Você trabalhar com maneira geométrica e, paralelamente, com maneira gráfica e outras maneiras. Ou seja, convergendo, fazendo a conversão constantemente para que os alunos consigam perceber a ida e a volta, e assim também trilhar em outros caminhos que ele possa também imaginar que existem, mas ainda não tenha conhecimento. É muito importante isso que você está falando aí, Ebert, pegando carona aí nisso aí, né, eu acho que talvez para o aluno, né, seja mais difícil ele encontrar um objeto com representação gráfica e, de certa forma, entender quais são os aspectos que estão ali naquele gráfico, perceber quais são os aspectos, quais são as características, e fazer, talvez, uma representação algébrica disso, né? Por aluno é muito difícil isso, talvez seja menos difícil, talvez mais fácil para ele fazer o contrário, né? Pegar a representação algébrica e transformar numa representação gráfica. Mas pegar a transformação gráfica e transformar numa representação algébrica talvez seja um desafio muito grande para o aluno. Então, é importante que o aluno possa ele começar a enxergar esses processos de representação,
né? Para que ele possa identificar quais são as regras que eu posso usar para fazer essas conversões, quais são as regras que eu posso usar para fazer os tratamentos, né? Então, assim, o principal seria que ele obtivesse, né, um domínio sobre essas regras, né? Perfeito. Então, vamos dar uma continuada aqui. A organização e preparação. O professor deve se programar e se preparar para possíveis dúvidas que possam ocorrer entre os alunos. Ou seja, ele deve fazer conversões, ele deve trabalhar de maneira que o aluno consiga perceber que houve conversão, e o aluno deve trabalhar naturalmente com conversão. E outras maneiras de. Vamos supor o seguinte: vamos supor que o professor dê comandos ao aluno, deve fazer um desenho. O aluno não sabe que desenho é esse. E o professor começa a dar comandos. Faça uma reta, faça um círculo, tangencie uma outra reta, faça um círculo pequeno, faça um pontinho no meio do círculo. Esses comandos o aluno não vai entender o que ele está fazendo. E ao final o professor diga, olha para o que você fez. Você desenhou um peru. Pergunto, será se todos conseguiram desenhar o peru da maneira que o professor pediu? Com certeza não. Então, a conversão, o comando do aluno interpretar, do aluno entender, nunca vai acontecer como queremos que aconteça. O aluno vai interpretar de uma outra maneira, o aluno vai compreender de uma outra maneira. Então, o entendimento, esse desenhar o peru, o professor deve estar constantemente fazendo o que o aluno faça. Ou seja, o professor deve dizer o que é que ele quer, de uma maneira não totalmente, e depois ele vai observar para ver se o aluno conseguiu desenhar aquele peru que naquele momento ele queria. E aí, quando ele vai observar, ele vai ver que o aluno não entendeu o entendimento correto que era para se ter. Então, o professor deve voltar aquele entendimento, fazer aquela conversão, voltar aquele comando, para que o aluno possa entender. Então, esse desenhar errado, esse desenhar o peru errado, é essencial para que não exista misconception nesse caminho, né? Nesse trilhar entre comando e fazer, ou vice-versa, né? Que o professor em que o aluno também peça ao professor para desenhar alguma coisa em que ele tem dúvida e o comando exista. E o professor deve se programar e se preparar para possíveis dúvidas que possam ocorrer entre os alunos, porque entre eles também há dúvidas. O trabalho em sala deve levar em consideração o entendimento sinal-objeto, ou seja, o comando e aquilo que eu quero alcançar, o objeto final que eu quero alcançar. O sinal ele pode ser de diversas formas. Pode ser algébrico, pode ser um sinal oral, pode ser um comando, pode ser um sinal que for, esperando-se ao final o objeto. Pode passar, William. Passou aí? Pode passar. Eu já passei aqui, cara. Aqui no... sim, beleza, obrigado. Nesse momento, cabe o professor e os alunos entender que essa teoria embasa aos conteúdos de maneira harmônica, não sendo tratados de maneira separados. Ou seja, deve haver uma harmonia de conteúdos, não um conteúdo difícil, um conteúdo fácil, mas sim uma harmonia, para que a conversão, o comando trabalhem junto, para que naturalmente vá fluindo como um rio. O professor deve se programar e se preparar para possíveis dúvidas que possam ocorrer entre os alunos. O trabalho em sala deve levar em consideração o entendimento sinal-objeto. Pode passar, William. Eu estava lendo do slide anterior. Isso, pode passar. Aqui, ó, organização, preparação, uso da linguagem com seus significados e uso da representatividade. Está aparecendo isso para ti?
Não, está aparecendo organização e preparação. Nesse momento, cabe ao professor. Beleza. Mas, tratando disso, o professor, ele deve ser o protagonista. Ele, não somente ele o protagonista, mas junto com os alunos. Os dois devem ser os protagonistas, porque o pensar, o imaginar é diferente do imaginar do aluno. O que o aluno imagina e o que o professor espera que ele imagine são totalmente diferentes. Então, nesse imaginar, nesse pensamento, passa, William? Nesse pensamento, o professor vai buscar a aprendizagem do aluno. Pode passar. Tá vendo qual aí, Wellington? Eu estou vendo organização e preparação. Aqui que tá aparecendo para ti? Está aparecendo para mim organização e preparação. Sim, aí uso da linguagem com seus significados e uso da representatividade. Esse está aparecendo? Não. Nesse momento, cabe ao professor. Porque eu já passei desse daí, cara. Só que não. Pra ti, acho que não tá aparecendo, né? Será que travou? Não, travou não. Pois é, porque eu já passei, ó, já tá aparecendo, ó. Pra mim aqui eu já passei, entendeu? Já, né? Para mim não. Ó, uso da linguagem com seus significados, uso da representatividade. Agora há pouco estava travando muito. Eu não sei se era a minha internet ou a tua internet. Não, cara, acho difícil ser a minha, porque aqui tá limpo, não tá chovendo, e a minha internet é de 100 mega, cara. Ah, então deve ser a minha. Eu moro em capital, entendeu? Ah, tu mora em Belém mesmo, né? Isso. Então deve ser a minha internet, né? Eu vou parar a gravação, então. Ah, agora veio. Organização e preparação. Feito? Isso, uso da linguagem. Uso da linguagem com seus significados, porque essa linguagem, ela deve ter significados, né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que um árabe fale com um alemão. Não vai haver comunicação. Vamos supor que eu fale linguagens técnicas para um aluno do ensino fundamental, também não vai haver comunicação. Então, essa linguagem e seus significados, ela deve acontecer do professor e aluno e de aluno e professor, em que os dois se comuniquem na mesma frequência. Ou seja, o aluno deve entender a linguagem do professor e aquela linguagem e codificar aquela linguagem e interpretar seus significados. E essa representatividade, ela deve acontecer de acordo com o local, porque não adianta o professor ter bastante bagagem indo para um local onde o que ele conhece, o que ele vivenciou é diferente da realidade. Então, aquilo não vai ter representatividade para eles. Ou seja, ele deve buscar aquilo que ambos tenham representatividade para que haja uma comunicação, para que haja uma linguagem. Então, essa preparação deve acontecer de professor-aluno e de aluno-professor, buscando uma linguagem harmônica, uma linguagem que os dois possam compreender. E assim o professor possa explicar e o aluno possa perguntar, havendo uma frequência. Bem, a adequação e as dificuldades, né, que possam surgir, né, oriundas do uso dessa teoria, né, em sala de aula, são as seguintes, né? Os conteúdos mais adequados ao uso através dessa teoria são aqueles que possuem muitas representações, né? Como, por exemplo, a função afim na representação numérica, o polinômio do primeiro grau na representação algébrica e uma reta na representação gráfica. Ou seja, esse é um exemplo que possuem as 4 representações, né? Que o Duval ele comenta no seu livro, na sua teoria. Você pode escrever um problema em que, ao modelar, você modela a uma função afim, uma função do primeiro grau, né? E você tem as mais variadas representações. Agora, os conteúdos menos favorecidos, ou seja, os que possuem mais dificuldades para se trabalhar através dessa teoria, são aqueles que possuem poucas representações,
ou aqueles que são inviáveis, né, para um ser humano representar, né, a saber de algumas funções do enésimo grau, né, que elas já apresentam muitas dificuldades, né, para a gente plotar os seus gráficos, ou também aqueles conteúdos que são muito abstratos, né, como a análise combinatória, que ela, dependendo do conteúdo dentro da análise combinatória, ela nem possui registro gráfico, e em muitos dos casos não possui também registros algébricos, né, possuindo apenas representações numéricas. Então, todos esses conteúdos, assim, que possuem poucas representações, ou que você tenha até dentro de uma mesma representação uma dificuldade de fazer o tratamento, até um tratamento mais, aliás, a conversão, né, dentro das representações, fazem com que esses conteúdos sejam menos favorecidos, ou seja, tem maior dificuldade, o professor apresente maiores dificuldades a utilizá-los, né, com base nessa teoria, né, e aí, além disso, né, o Duval, ele aponta que a maior dificuldade dos alunos é a matemática não ser completa do ponto de vista físico. Então, por exemplo, você pega, talvez ali o ramo da geometria, né, que você tem polígonos, você tem sólidos geométricos, em que você pode ter objetos, né, do cotidiano, como, por exemplo, recipientes onde você compra aqueles produtos do supermercado, né, esses recipientes, eles possuem formatos geométricos. Então, do ponto de vista físico, até então eles podem ser observados, né, seguindo algumas características peculiares, né, mas existem outros que você não consegue enxergar ele assim de maneira física, né, concreta, dentro do mundo, né? Como, por exemplo, a própria função do primeiro grau, né, um ciclo trigonométrico, né, análise combinatória acontecendo, os estudos de possibilidades através de loterias, enfim, de resultados, enfim, uma série de objetos matemáticos que você não consegue enxergar de maneira física. Então, talvez um dos pontos, né, maior dificuldade para o professor é esse tipo de relação, a relação física e o objeto matemático. É bem interessante. É bem interessante, William, quando a gente vai pensar nisso, quando a gente começa a pensar em axiomas. A gente se depara com a realidade totalmente assim insegura para nós, professores. Porque demonstrar um cálculo, demonstrar uma fórmula é muito legal, muito bonitinho, mas quando você vai demonstrar um axioma e não tem demonstração, é algo dito e pronto. Então, a gente acaba ficando muito inseguro com aquilo. Nós, professores, acabamos ficando inseguros e os alunos? Será que não ficam inseguros também? Então, quando essa representatividade, quando não há alguma coisa que se possa se demonstrar, é bem complicado. Então, quando se trabalhar com mudanças, com representatividade, é muito complicado, com demonstrações. Então, a gente deve mexer com cuidado para que o aluno possa, sim, compreender. Né? O importante é que o aluno possa compreender e a linguagem em que você está dando para o aluno seja seguro, né? Em que ele tenha segurança em você e que você também tenha segurança que o aluno está entendendo. Ou seja, que a comunicação esteja ocorrendo. E dentro das considerações finais, a teoria desenvolvida por Duval apresenta quebra de paradigmas sobre os cuidados que o professor deve tomar ao tratar sobre os registros dos objetos matemáticos. O professor deve se apropriar dessa teoria para lançar mão em sala de aula. Ainda há que se pesquisar sobre a teoria utilizada de maneira prática em sala de aula. Bem, né, só comentando um pouco aí sobre a tua fala anterior, né, que... Mais alguma coisa, William, a acrescentar? Isso, eu estou comentando aqui um pouco sobre a tua fala anterior, né, com relação a essa dificuldade dos alunos, né, em entender os axiomas. É uma dificuldade que eu concordo, né, eu aprecio junto contigo, que muitas das vezes, né, existem aqueles conceitos primitivos, como, por exemplo, o conceito de ponto, né, que o aluno não tem, não tem onde se apoiar, né, dentro da matemática, né. Então, é um conceito primitivo que o aluno, né, você vai chegar para o aluno e falar, olha, imagina que é um ponto.
e ele vai, eu imagino, estou imaginando aqui na minha cabeça que é um ponto, e você chega para o aluno e fala, é isso daí, um ponto é isso daí. Então, é uma dificuldade, uma adequação em certos aspectos da matemática que, que você também precisa fazer com que o aluno possa vencer esses obstáculos, né? Que são essas dificuldades de representação dentro do mundo físico, né? Então, um outro tipo de coisa que também precisa ser vencido, né? Além disso, aqui nas considerações finais, né, vai destacar, né, que o professor ele deve se apropriar dessa teoria para lançar mão em sala de aula, ou seja, ele precisa entender como funciona cada uma dos conceitos que foi aprimorado, desenvolvido por Ramos Duval, para que ele possa, ao final, né, desses estudos, ele possa entender e possa aplicar de maneira adequada dentro de sala de aula, a fim de fazer os alunos entenderem a teoria, a prática, né, teórica desses estudos, de maneira em que eles possam aprender as representações e observar que aqueles objetos são os mesmos objetos, mas representados de maneira diferente. Aqui as nossas referências, tá? Espero que tenham ficado claras para todos vocês, né? Espero que... Perfeito, William. Parar aqui a apresentação.